Colocar meu óculos para enxergar melhor. Assim, ó, dá outro lado. Então, agora vamos lá. Boa noite a todos e a todas os que estão presenciais e os que estão online nesta noite, né? Agradecer mais a Deus por mais uma doutrinária. E agora nós vamos começar pelos nossos avisos dos nossos trabalhos presenciais. Vamos começar pelo de hoje, que é nesse horário. Antes deste horário, nós temos atendimento fraterno, às 17 horas. Às 18, nós temos um estudo do Livro dos Espíritos, presencial também, que vai até às 15 para as 7, e depois agora às 19 horas, né, as nossas doutrinárias. E aos sábados nós temos também trabalhos presenciais, que é o atendimento fraterno, com doutrinárias também. Todos estão convidados para também participar. E nós queremos convidar também a todos para a nossa confraternização, terça-feira, dia 13, da troca de livros, livros usados mesmos, viu? E todos estão convidados, os presenciais e os que estão online, todos. E nós temos também um trabalho social das cestas básicas. Quem quiser contribuir, porque vai ser distribuída essas cestas de Natal, que é um volume que a gente está querendo conseguir, um volume maior, para as famílias que vêm aqui a nossa sopa, que é no terceiro domingo de cada mês. Bom, aí, fora isso, nós temos os nossos trabalhos online de estudos também. Já falei da nossa sopa, é todo o terceiro domingo de cada mês, só uma vez por mês. É a nossa sopa fraterna, é feito e distribuído aqui, e a gente sempre entrega as cestas, só que agora no Natal nós queremos distribuir mais cestas de Natal, entendeu? E voltando para os nossos trabalhos, nós temos trabalho online na segunda, de estudo, da terça também de estudo, que é com a Joana de Ângeles. Na segunda-feira, nós temos um estudo aqui dos trabalhadores, que é estudo das ervas. Às quartas-feiras, nós temos o trabalho da mediúnica também, que é voltado para os trabalhadores que já estão há mais tempo. E o restante eu já falei, né, dos trabalhos. Agora, nós vamos só enfatizar a nossa confraternização. Queremos que todos possam estar aqui presencial, certo? Quem puder, claro. E agora nós vamos fazer a nossa prece para poder que hoje o nosso palestrante é o Alexandre. Aí vamos agora nos harmonizar, pedir ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade desta casa, o mentor espiritual desta casa espírita, que é o Feliz Martins, e desse estudo, todos os trabalhos, temos um mentor espiritual de cada trabalho. Agradecer a todos os mentores desta casa. E pedir sempre que nos ajude a perseverar no bem, no amor de Jesus, perseverar, termos confiança, esperança, domar a nós mesmos, as nossas imperfeições, cultivando a caridade, a fraternidade, o amor, que só o amor constrói, eleva, nos faz melhor a cada dia. Para este amor, é preciso que nós conquistamos as virtudes filhas do amor, e são muitas, mas cada dia nós possamos nos esforçar. E agora, Jesus amado, nós te pedimos a permissão para dar por iniciado a doutrinária de hoje, que vai nos falar o nosso irmão Alexandre sobre a doutrina espírita. Com a palavra, vou passar para ele, com a palavra para Alexandre. Alexandre, ó, você coloca aí onde ficar e você e abra.
Boa noite a todos. Deus abençoe, nos ilumine nesse momento da doutrina. Sentindo a falta de vocês aqui presencial também. Mas é sempre bom, sempre um prazer a gente estar aqui, ainda considero minha casa ainda, né? Aqui também, né? Desde sempre. Então, o que a gente se propõe, quando vem a casa de oração, não volto disso, não, palestra, né? Mas uma conversa entre nós, né? Uma troca de conhecimento, uma troca de aprendizado. Que ao longo desse tempo a gente vem aprendendo mais na prática, o que é muito importante, que a gente se predispõe a isso, aprender na prática o que é a doutrina espírita. Como vocês mesmo estavam vendo no estudo, né, assim que eu cheguei, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que ele falava de Deus, né? Como a gente quer saber quem é Deus, quem ele é, né, seus mistérios. A espiritualidade responde que que o ser humano, espírito, já nasce com esse sentimento, né, que existe um ser superior a nós por tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor, né? Aquilo que a gente olha, que a gente vê e sabe que o homem, nós, não tem condições de fazer. Quem criou, né? Tudo isso que a gente vê, a natureza, tudo, alguma coisa. Um ser criou, né? Tanto é que a pergunta que ele faz não é nem quem é Deus, o que é Deus, né? E os espíritos respondem a inteligência suprema de todas as coisas. E nós, espíritos, somos o princípio, né, da inteligência. Como ele fala, a espiritualidade. Deus não teve começo, nem vai ter fim, né? Como nós, a gente não vai ter um fim, mas a gente teve um começo, nós fomos criados por ele. Né? Simples e ignorante do saber, fomos colocados no caminho, na estrada, para a gente ir aprendendo, crescendo, evoluindo, e voltar novamente para ele, seus braços. Às vezes eu falo, a gente considera assim como quando a gente nasce, materialmente falando, a gente vai aprender os primeiros passos, as primeiras palavras. A gente fica com aquele passo vacilante, medo de errar, medo de cair, né? E lá na nossa frente fica o pai ou a mãe dando essa sustentação. Vem que eu te recebo, né? Vem que eu te pego. A gente fica, mas a criança acaba criando coragem e vai em direção ao pai. Mesmo que antes caia, né? Mas ela está indo sabendo que lá na frente tem uma segurança, tem um ponto seguro para ela, que é o pai, ou a mãe, ou alguém que ela gosta, que ela se sente segura na presença. E é assim que a gente tem que ver Deus. Porque a gente tinha uma ideia, muitas pessoas falam, ainda falam, que a gente tinha que ter temor para Deus, para não ser castigado pelas nossas faltas. Mas tudo que a gente faz, ou tudo que a gente sofre, não é castigo. O treino espírita ensina isso, que não é castigo. Deus castigou. Não. Porque vocês sabem que um bom pai, uma boa mãe, ela orienta, ela mostra o caminho certo, a direção, né? Ela não é bruta, ela não baixa, não, mas sempre mostrando o caminho. E a gente tem que começar a caminhar dessa forma na nossa vida. Enxergando que lá na frente tem um ponto seguro para todos nós, que é Deus.
sua infinita bondade e sabedoria. Uma doutrina ensina que nós temos essas oportunidades de crescer, de evoluir, né? Que é dada por Deus, pela sua misericórdia, que mandou Jesus para que ele mostrasse o caminho para nós. E a gente tem aquela ideia assim, se Jesus veio de lá, o plano superior, né? Então não tem ninguém melhor do que ele que sabe o caminho. Um caminho que a gente tem que seguir para chegar até Deus. Se a gente acredita, se a gente tem essa consciência, tem esse sentimento por ele, a gente vai ver que ele veio novamente para cá, né, da sua evolução, ele voltou para dizer para nós, ó, eu vim de lá e o caminho que vocês têm que seguir para chegar aonde eu cheguei é por aqui. E começou a ensinar. Eu vi várias pessoas falando que se você pode reunir todos os ensinamentos de Jesus numa palavra só. Tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele mostrou, o amor. E tudo aquilo que você vê nos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, se você estudar, ver, tudo vai se resumir ali, no amor. Né? O amor que o pai tem pelo filho, ou pelos filhos. E quando ele colocou, quando ele mandou Jesus para cá, ele viu que a gente estava sem rumo, sem orientação, sem saber para onde ir, para que lado ir, que direção seguir, como se estivesse andando em círculo, marcando o passo. E veio Jesus para mostrar como era. O caminho era por ali, o caminho era pelo amor, a caridade, o respeito, o perdão. Então ele veio mostrar tudo isso através dos seus ensinamentos. Na prática, como eu disse, a doutrina espírita, os ensinamentos, ele tem que ser praticado. Não é só aprender. Você tem que mostrar. Principalmente através de ações, através de atos, né? Porque fica mais fácil, tanto de você aprender quanto você pratica, e mostrar para os outros como é. Né? Porque o outro vai ver um caminho que você está seguindo, um ensinamento que você está seguindo, e vai ver que está dando certo. É da noite para o dia que a gente vai vencer tudo, as nossas dificuldades. Isso, às vezes, a gente deixa um pouco de desânimo em cada um de nós. Mas uma coisa é certa. Se a gente não tivesse seguindo esse caminho, com esse objetivo de chegar mais perto de Deus, pelos seus ensinamentos, pelo caminho que Jesus colocou, poderia ficar pior as coisas, né? Agora a gente está tendo a oportunidade que muitas pessoas não têm, o que a gente não teve em vidas passadas, né? De aprender de forma mais verdadeira, mais clara, o caminho que a gente tem que percorrer, aquilo que a gente tem que fazer com a nossa vida. Como ele fala aqui nesse livro, e a gente tem muito medo do erro, de cometer erros. Se a gente ainda está aqui, ainda nesse mundo, é porque a gente cometeu muitos erros. Então não é agora que a gente tem medo de vai fazer a coisa, ou vai tentar fazer algo para não errar. Não pode. Aí a gente vai lá para o Evangelho, naquela parábola dos talentos, que Deus deu oportunidade para muitas pessoas, para os seus filhos, mas de acordo também com a capacidade de entendimento de cada um. Aquele que sabia mais, aquele que tinha um entendimento maior,
Ele deu um bocado maior. Mas aquele que ainda estava marcando passo, que não tinha muito entendimento, que não buscava, ele deu um talento. Para um ele deu 1, para o 2, outro ele deu 5, outro ele deu 10, de acordo com a capacidade de cada um, de entender e de fazer aquilo multiplicar. Mas aquele que ele viu que ganhou só um, ele ficou com medo. Né? Não, com medo do patrão, ele é muito severo, ele é muito rígido. Se eu perder isso aqui, né, eu vou ser castigado. Assim é o pensamento dele e assim é o pensamento de muitos de nós. Né? O que ele fez? Ele enterrou. Ele não multiplicou. Ele não botou para frente aquilo que ele sabia. Achava que era pouco seu entendimento, que ele poderia fazer, mas não é assim. O pouco que você fizer, como tem até o ditado, né? O pouco que você faz com Deus é muito. E aquilo vai crescendo. Os outros multiplicaram. Um ganhou 5, depois multiplicou, ficou com 10, depois ganhou 2, ficou com 4. E ele enterrou. Quando o patrão foi pedir contas, ele disse, não, eu não sabia que o senhor ia me cobrar muito. Eu fiquei com medo de perder e guardei, errei. Foi pior. Mal servo, mal servidor. A única coisa que eu confiei a ti, tu não foi capaz de multiplicar. Então ele diz, até aquilo que você acha que tem vai ser tirado. Então e Deus ele dá essas oportunidades para a gente de multiplicar os nossos talentos. Aqui a gente está fazendo isso. Vocês estão fazendo isso. Chegaram, e vocês agora que chegaram, né, agora estão começando, né, assim, acho que começando entre aspas, né, porque com certeza em vidas passadas você já tem conhecimento, você já aprenderam alguma coisa, né, e agora só vai somar mais um pouco de entendimento, como todos nós aqui, né, já temos uma bagagem. Principalmente quem se dedica, quem vai à casa espírita, que não é fácil o trabalho, é porque ele já tem algum conhecimento dentro de si, algum amadurecimento do seu espírito, né? E que agora precisa moldar, precisa lapidar, aparar mais as arestas, né? E é com o aprendizado, com o estudo que a gente consegue isso. Com o aprendizado. Às vezes a gente pode ficar com medo que ele diz, quanto mais você tem, mais você vai ser cobrado. Mas também é certo, quanto mais você tem, mais lhe será dado. Então é só a gente ter, vai obtendo mais conhecimento, vai obtendo mais disciplina. Né? É uma construção a nossa vida. Uma conquista, eu acredito que é uma conquista diária. Cada um de nós, que a gente tem que ter com nós mesmos. Né? Eu sei que a vida, acho que de todos nós aqui, tem muita dificuldade, muita tribulação. Né? Muita mesmo. Mas a doutrina diz o que para nós? Que muitas dessas coisas que a gente passa fomos nós que colocamos na nossa vida, através dos nossos erros. Né? A nossa falta de conhecimento. E por isso erramos mais do que deveríamos errar, muitas vezes. Por isso que ele diz que é importante a espiritualidade diz, e a casa, com certeza a casa de oração está sempre chamando as pessoas que vêm para o estudo,
tanto os materiais, as pessoas, né, aqui encarnadas chamam, como a espiritualidade também, que muitas vezes a gente não vê, não ouve, mas nesse momento ela está chamando a cada um de nós aqui, a espiritualidade, ela está tentando tocar no coração de cada um, para que a gente não desista desse objetivo de ser espírita, de estudar a doutrina, não, do objetivo de seguir o caminho da verdade. Independente de você ser espírita, se você for em outra religião, se não tiver religião alguma, mas que você siga os ensinamentos de Deus com o coração, com sentimento, com vontade, né, com fé. E é aí que a gente consegue vencer. Então, a espiritualidade fala, né, e com o tempo a gente começa a concordar também que a batalha mais difícil da gente lidar com ela é contra nós mesmos. Vencer a nós mesmos é mais fácil vencer o outro, é mais fácil vencer o nosso inimigo do que vencer nós mesmos. Às vezes vencer os nossos medos, né? Nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossos ciúmes. É muito difícil perdoar. E quando a gente fala em perdão, a gente já pensa também mais no outro, nas outras pessoas. A gente também tem que pensar em nós. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar nós mesmos, os nossos erros que a gente comete. A gente fica se cobrando, se martirizando. Vai adiantar alguma coisa? Não. Porque, como diz Jesus no Evangelho, o que adianta é o perdão, não é a lamentação. Né? Porque você errou com outra pessoa, né? É pedir perdão. Tanto para o outro como para você também, que precisa disso, para ter mais força, para crescer mais, para evoluir mais. A gente tem que ir nesses pontos, né? Nesses pontos mais fracos que a gente tem. Como tem um livro espírita, do espírito Lancelin, não sei nem se é isso, Cirurgia Moral. Ele diz: quem conhece a ti mesmo. Porque se a gente se conhecer de verdade, quem nós somos, a nossa essência, dentro de cada um, olhar para dentro de si, ele diz que a gente não vai ter tempo algum para dar na vida do outro de forma errada. A gente é danado para julgar o outro. Já vai julgando, né? Já vai condenando o outro, o defeito do outro, porque o outro é assim, porque o outro é desse jeito, não é daquele jeito que a gente quer. E a gente sabe que tem pessoas que julgam, que são piores daqueles que estão julgando. Só o fato dele estar julgando, condenando o outro, isso já diz que ele é pior. Ele que precisa se ajeitar. Ele que precisa melhorar. Não o outro que ele está apontando. A espiritualidade diz, já vi falar muitas vezes que até mesmo os palestrantes, né, que falam, às vezes cometem erro mais do que as pessoas que estão assistindo. Não sabem o que ele sabe. Né? Com certeza ele vai ser cobrado muito mais porque ele sabe. Então, quem mais sabe, mais vai ser cobrado. A intensidade do erro é maior. Às vezes é o mesmo erro do outro, que não sabe. Mas por eu saber, então a minha cobrança vai ser maior. Vai ser mais intensa.
Então, as minhas dificuldades também podem ser maiores que as dos outros. Então, tudo isso que a gente está passando aqui na Terra, a gente tem que considerar, e é assim como a espiritualidade fala, são provas, são expiações. Como até vi aquele trigueiro falando, ele disse que a Terra é uma escola para todos nós. Está aqui para aprender, para evoluir. Mas ele focou bem, se você não estudar, não buscar o conhecimento, fica mais difícil. A gente sabe disso. Tantas coisas que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa compreender ou aprender como é que faz, né? Como no começo eu vi ele mexendo com aquele cubo mágico. Eu nunca fiz aquilo. Eu peguei uma vez ou outra, já deixei. Eu digo, não, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Tem gente que faz no piscar de olhos. Mas por que que faz? Só porque pegou e fez, acertou, ou porque ficou praticando, aprendendo como é que fazia? Não é assim? Né? Você vai aprendendo. Então, há essa necessidade, sim. Tem uns que aprendem mais rápido, sim. Eu nunca fiz, eu nunca aprendi. Também nunca fui atrás também para tentar fazer, buscar. Tive essa curiosidade e paciência, né? Mas você já tem isso na prática. Você foi praticando para conseguir. E assim é a nossa vida, a gente tem que praticar. Vai errar? Vai. A gente é passivo de erro, é assim. Nós que estamos aqui ainda, nesse mundo, por isso nós estamos aqui, porque a gente ainda erra. Mas como a doutrina fala, e a gente tem que ter isso na nossa mente, na nossa consciência, que o espírito, o cristão é aquele que se esforça continuamente para vencer as suas más inclinações. A espiritualidade diz que o cristão não é o santo, mas sim é aquele que está se esforçando para conseguir vencer as suas más inclinações, vencer o outro, vencer a si mesmo, né? Vencer a você mesmo. É uma construção de vida de cada um de nós. Tijolo por tijolo, passo a passo. A gente vê na prática que muitas vezes você quer dar um passo maior do que as suas pernas, você cai, você não consegue, termina se machucando, né? O que não pode é a gente ficar parado o tempo. Isso não, é caminhar. A passos lentos, sim, mas caminhando, indo para frente. Indo sempre na direção certa. Lá no Evangelho ele diz, não, que a gente tem a porta estreita para passar. Aí a gente já tem aquela ideia de que vai ter dificuldade, né? Se é estreito, então vai ter uma dificuldade para eu passar. A porta larga é mais fácil, mas como diz a espiritualidade, como diz o Evangelho, a porta larga, a porta da perdição, a porta estreita é a porta da salvação. E é por ela que a gente tem que começar a tentar passar. Como eu falo, a gente tem que emagrecer um bocado para poder passar por ela. Tirar de nós todo esse peso, esse acúmulo de coisas que a gente coloca em nós, nas nossas costas, ao nosso redor. Egoísmo, orgulho, vaidade, intolerância, preconceito, por aí vai. É grande esse leque de coisas que a gente tem que tirar de nós para poder passar pela porta estreita. Poder ter uma vida melhor, um mundo melhor, né?
Foi isso que Jesus veio mostrar quando ele veio. Como a espiritualidade fala, para Jesus vir à Terra, foi retirado vários espíritos daqui, para poder ter uma energia menos densa para ele poder vir. Para ele não ser também tanto afetado com a energia daqui. Porque a gente é facilmente afetado pelas energias ruins ou negativas que nos cercam. Porque a gente dá muita brecha para isso. Né? E como a espiritualidade fala, a doutrina fala, pelas obsessões. Né? E como a gente vê, a gente já viu, já presenciou, já ouviu, que às vezes o espírito que está obsidiando ou aonde nós, aquele que procura casa de oração, às vezes ele melhora da sua condição inferior, e aquele que veio buscar ajuda na casa de oração, aquele que estava obsidiado, não. Porque ele às vezes ele se limpa na casa de oração, ele se livra do espírito que estava obsidiando, né? Que às vezes a espiritualidade conseguiu que aquele espírito deixasse, que aquele espírito fosse orientado, mas ele mesmo, aquele que buscou, não absorveu os ensinamentos que ele ouviu na casa de oração. Ele queria se livrar do problema. Ele queria crescer. Ele queria evoluir. Ele queria aprender. Vai sofrer mais, vai. Vai cair de novo, sim, às vezes até pior. E a gente já viu o caso também de espírito pedir para afastar o obsidiado dele. Não aguentava mais. Aquele que estava sendo obsidiado pelo espírito que era encarnado, estava fazendo mais mal ao espírito obsessor do que ao contrário. Pode acontecer também. Por isso que a gente diz que a gente não, a espiritualidade, que o estudo dos ensinamentos, a busca dos ensinamentos é importante para a gente saber de tudo isso. Para a gente saber se orientar, para a gente saber viver melhor no mundo. Precisa buscar isso, precisa buscar entendimento. E a gente busca isso muito na prática, na entrega. Eu, nessa idade, esse tempo todo de doutrina, né, eu ainda sou cobrado pela espiritualidade para me entregar, mas que eu ainda não me entreguei o suficiente para poder trabalhar com eles. Como se eu ainda tivesse assim um pouco aprendendo aquilo que a gente não pode aprender, né? Então ele diz que a gente tem que buscar mais isso, se entregar mais ao trabalho. É claro, de maneira responsável, né? Também a gente não pode ir de qualquer jeito. Por isso, mais uma vez, a gente repete, o ensinamento é importante para isso, para você saber como você se direciona, como você faz, né? Aquilo que você tem a capacidade de fazer dentro das nossas limitações todas. Não são poucas, né? A espiritualidade não tem tanta limitação, mas nós encarnados ainda temos muitas. Né? E ele sabe disso. Eles não vão nos cobrar mais do que a gente pode dar. Mas ele sabe até onde a gente pode ir.
Até a gente pode dar, então isso ele vai ser, nós vamos ser cobrados. Como eu estou sendo cobrado, para me doar mais, me abrir mais a minha mente, né, para a espiritualidade, para trabalhar melhor com eles. Você nem sabe disso, né? Eu não vou longe, às vezes eu vejo minha filha que está aqui, meu filho que é mais novo, eu vejo agora que eles se entregaram mais do que eu, de certa forma, né? Mas a gente vai trabalhando isso, né? Às vezes, até um certo momento, você achava que estava fazendo tudo certo, que era aquilo ali que tinha que ser feito, que era até ali onde você podia ir. Mas agora a espiritualidade diz, não, não é só aqui que você pode ir além disso aqui. Você deve ir além disso aqui. Porque é necessário que seja assim, não só por você, né, não só por nós, mas pelas pessoas também que buscam as casas de orações, que buscam a espiritualidade, que precisam disso, precisam de ajuda, precisam de orientação. A gente também tem que se doar mais para isso. É um trabalho árduo, difícil, que é muito da gente, sim, fácil. Eles aqui sabem. E nós também que trabalhamos com a espiritualidade, com atendimento, incorporando tudo, fazendo desobsessão, a gente vê que não é fácil. É gratificante, é. Pergunta, você quer deixar? Não, eu quero ir mais para frente. Tem dia que a gente está cansado, mas deixar nunca. De trabalhar com espiritualidade, trabalhar nas cargas de orações, isso não faz, não passa no meu pensamento, né? Momento algum. Tem aqueles momentos que você não sabe como é que vai fazer, não sabe como é que vai para a casa de oração, tem uma dificuldade grande para ir, transporte é longe, sabe? Tem tudo isso, tem todo esse impedimento, que às vezes emurece a gente, mas quando você tem tudo na vida, eu acho que quando você tem mesmo interesse, quer, a solução aparece. Pode ter certeza que vai aparecer. Tem que seja ali. Às vezes eu falo, a espiritualidade dá para nós conta-gota, né? As coisas. Não pensa que você vai receber tudo assim, grandioso, de uma noite para o dia, não. Vai ser assim, um pouquinho. Você vai experimentando ali. Às vezes, naquele momento que você está mesmo aflito, ela pinga um pouquinho de aqui, ó. Pega isso aqui. Aí você dá uma, um aliviado, respirado. Eu digo por mim na prática, que acontece desse jeito, né? Estou falando isso relacionado também a mim, que isso eu sei que acontece já na prática, né? Tem dia que a gente está mesmo até com vontade de desistir. Quando a gente começa a ver, trabalhando na espiritualidade, vendo, ouvindo a dificuldade das pessoas que nos procuram, né? A gente começa a ver, começa a pensar, começa a ver, eu não tenho problema. Aquela pessoa que me procurou lá, ela tem. A gente começa a ver isso aí. A gente reclama dos nossos problemas, reclama, né? A gente reclama de tudo. A gente reclama até se a água está gelada demais. É bom, mas a gente reclama, né?
a água está fria, a água está quente. Mas a gente começa a enxergar que as pessoas que vão lá atrás, que nos buscam, têm problemas muito maiores do que o nosso. Porque às vezes a gente, eu já falei isso, já pensei, outras pessoas também, isso com a espiritualidade. Ou vocês têm que cooperar um pouquinho, né? Vocês têm que ajudar. A gente está trabalhando, está ajudando os outros, e na nossa vida está indo para trás, né? Aí a única coisa que eles falam, paciência. Porque o que foi que você fez para estar passando? Alguma coisa que você fez. Né? Espera a sua vez, espera o seu merecimento, você vai ter. Fica, não, mas eu estou trabalhando, estou ajudando as pessoas que me buscam, que foram, que fizeram o trabalho, fizeram o tratamento, já melhoraram e eu não. Você fica, às vezes, fica questionando. Por que as pessoas, às vezes, que trabalham na espiritualidade, trabalham na casa de oração, às vezes têm problemas e outros que vão buscar a casa de oração não têm. Por isso que ele está lá. Por isso que a gente está aqui. A gente está aqui não é porque é melhor do que os outros, não. Porque também tem a necessidade de estar, tem a necessidade de trabalhar, de aprender, de ajudar, principalmente, ajudar os outros. Porque muitos de nós, a gente veio para a casa de oração, hoje que nós estamos aqui para buscar ajuda. Eu vim para a casa de oração buscar ajuda. A minha necessidade. Eu fui ficando. Ainda estou. Como muitos, né? Dessa forma. Por que não ajudar? Você foi beneficiado, você veio à casa de oração, recebeu ajuda e agora você... Aí a gente diz, não, agora eu vou ajudar. Coisa nenhuma, você está continuando a sua ajuda. E você ainda precisa. Através do trabalho. E se você está aqui é porque você precisa crescer mais, precisa aprender, precisa evoluir, precisa trabalhar. Está aqui só de enfeite. Não. Está aqui para trabalhar. Essa é a volta. Não tem que ir. Né? Como todos aqui que já estão há algum tempo aqui, já sabem. Né? Acho que tudo isso que eu falei, ele já sabe mais um pouco. Além disso que eu falei, ainda sabe mais ainda. Né? Como eu disse, é uma conversa. Aquilo que a gente está sentindo. É o caso. O que eu estou falando aqui é às vezes o que está vindo. O que eu estou sentindo, vontade de falar. O que eu estudei, escrevi, não. Eu estou com certeza também a espiritualidade. Está aqui perto. Estava até querendo falar, mas ela deixou falar. Né? Quando começou, ela estava bem próxima. Já está, mas no começo ela estava bem forte. Mas veio calibrar, né? Às vezes ele dá uma calibrada na gente, uma relaxada, para a gente conseguir falar as coisas. E é assim que vocês têm que seguir a caminhada de vocês, aprendendo, buscando esse conhecimento. Mesmo porque lá no Evangelho diz, né? Buscar e achareis. Se a gente não buscar, a gente não consegue achar. Esperar vir para nossas mãos cair dessa forma não acontece. A gente tem que ir atrás. E muitas situações que a gente vive agora são provas que a gente tem que passar para crescer, evoluir. Expiações de erros que a gente cometeu nas nossas vidas passadas. E agora a gente está resgatando. Com certeza vai conseguir. Se a gente tem vontade, né, acredita, vai ter com certeza que consegue. Eu que estou dizendo, não, a espiritualidade que fala. E diz. E os espíritos que vêm falar através dos ensinamentos, todos eles já vivenciaram isso que a gente vivenciou, está vivenciando agora.
ou já vivenciou em vidas passadas, né? Já cometeram erros, conseguiram melhorar, conseguiram crescer, conseguiram aprender com os erros. E agora eles vêm, têm a oportunidade, e nós também, uma oportunidade muito grande de saber como é. Porque aquilo que eles dizem aqui, nos ensinamentos, né, vai servir para a gente melhorar, para a gente também não piorar a nossa situação de vida, não cair no buraco. Porque eles já passaram, muitos deles passam por problemas que a gente passa agora, já passou. Então, eles sabem como resolver. Eles sabem a maneira da gente fazer para não cair nesse mesmo, né? Não se acorrentar, não ter prejuízo na nossa vida, na nossa caminhada. Eles passaram, e agora eles vêm dizer, ó, não faz isso porque não dá certo. Faz isso porque a gente sabe que assim dá certo. Porque agora eu estou no plano espiritual, eu estou no plano melhor. Então eu posso dizer que é por aqui. Como Jesus veio, né? O caminho é esse. A gente vai seguir ou não. E a gente sabe, se não seguir, vai sofrer as consequências. Tudo na vida tem consequências, boas ou ruins, depende do caminho que a gente vai, das nossas atitudes. Entende? Tá? Pode fechar com a espiritualidade, que ela está me aperreando aqui. Salve Deus, meus irmãos. E nesse momento, nessa casa de oração, onde nós fomos convidados a vir, o médium, nós acompanhamos onde ele vai. E ouvindo as palavras, os ensinamentos, esse evangelho de Jesus, a gente vem aqui a reforçar para todos vocês. Abram os seus corações, abram suas mentes, para que a espiritualidade amiga maior possa tocar o coração de cada um de vocês. Para que vocês possam melhor absorver os ensinamentos de Deus, de Jesus, para a vida de cada um. Porque é assim, meus irmãos, que vocês conseguem crescer, conseguem se orientar na perdição que vive o mundo, cheio de ódio, de rancores e ressentimentos. Jesus veio dizer para nós que a gente tinha essa necessidade de crescer, de ir pelo caminho melhor na nossa vida. E quando ele veio e voltou, ele se predispôs a isso. Se arriscou por todos nós. E que horas, que dia da nossa vida que a gente vai honrar isso? Honrar o Jesus, praticando esses seus ensinamentos. Não é só rezando, não é só falando o nome dele em vão.
A gente tem que mostrar para ele que a gente acredita nele, é praticando aquilo que ele ensina. É por aí, meus irmãos, que a gente vai crescer na nossa vida, moral e espiritualmente. As outras coisas são consequências, são merecimentos, são buscas, conquista que a gente vai com o tempo realizando nas nossas vidas. Mas tudo com aprendizado, tudo com vontade, com acreditar. Eu não vou prolongar muito a minha fala, porque o tempo já deu, né, meu filho? Mas eu queria só dar a minha bênção a todos vocês e dizer que vocês não estão só, não, meus filhos. Não vê, não enxergam, mas tem a companhia da espiritualidade. Quando realmente quero, sente no coração de vocês. Diz que Deus, a espiritualidade amiga, abençoe a todos. Abençoe essa casa, os trabalhos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Nós só temos a agradecer pelos ensinamentos repassados pelo nosso irmão Alexandre e também as orientações espirituais que foram dadas agora no finalmente, que Jesus possa nos iluminar, que possamos praticar. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Pai e a toda a espiritualidade de luz, nosso Mestre Jesus, que nos assiste, nos ampara a todo momento, que a espiritualidade veio nos confirmar que tanto nós já sabemos, não estamos sós, que possamos estar sempre em sintonia com o bem maior, com o amparo divino, que possamos a cada dia lutar com nós, com as nossas imperfeições e vencer essas dificuldades em prol do bem, em prol da caridade, em prol da fraternidade. Gratidão, gratidão por estarmos aqui nesta noite, recebendo toda esta energia de luz, de amor, para que estejamos cada dia equilibrados, em harmonia. Que essas energias do bem possam chegar a todos que estão em sofrimento, que ainda não se permitiram a se melhorar, aqueles que estão ainda turbulentos, aqueles que estão em depressão, com pensamento suicida, enfim, a todos, encarnados e desencarnados deste planeta, que estas energias de amor, este momento e este período de reflexão, o mês que comemora o aniversário do nosso Mestre Jesus, que possamos desabrochar o amor, que possamos praticar o bem maior. Fica conosco, Jesus, leva os nossos lares equilibrados, harmoniosos, e que possamos estar sempre em sintonia contigo. Que assim seja, graças a Deus.
Só temos a agradecer a presença de todos, tantos que estão online como presenciais, encarnados e desencarnados. E com certeza a plateia também está cheia dos nossos irmãos, né? Boa noite, Boa noite muito a obrigada. todos, viu? Muito obrigada, Alexandre. E boa noite a todos. Boa noite. Beijo para todos. Ótima noite. Uma ótima noite para todos.